Olá, bom dia. Meu nome é Matheus, eu sou aluno da cadeira de Química Orgânica 2 do Centro de Biotecnologia da UFPB. E eu vou falar um pouco sobre ligações peptídicas e as ligações de sulfetos, né? E também vou falar um pouco sobre os peptídeos e dar um pouco de ênfase na síntese por meio dessa ligação peptídica. Bom, quando as moléculas de aminoácidos elas se unem, elas sofrem uma reação de condensação, formando uma amida, né? O produto dessa união ele é denominado de peptídeo. E a ligação amida ela ganha o nome especial de ligação peptídica. Então, por convenção, o grupo amino livre ele é sempre representado à esquerda e o grupo carboxila ele é sempre representado à direita. A ligação peptídica ela apresenta a deslocalização de elétrons entre o nitrogênio da amida e a sua carbonila, né? Dando em média 40% de caráter de dupla a essa ligação. O caráter parcial dessa dupla ligação peptídica ela faz com que a rotação livre em torno dessa molécula ela não seja possível. Já o impedimento estérico faz com que a configuração trans ela seja mais estável do que a configuração cis. Ou seja, os carbonos alfa carbonílicos do aminoácido adjacente são trans um em relação ao outro, né? Esses carbonos alfa, juntamente com a carbonila e o nitrogênio, eles estão no plano rígido. E essa planaridade ela afeta a maneira com que a cadeia dos aminoácidos no peptídeo ou proteína elas podem se dobrar, até mesmo influenciando a sua forma tridimensional. Bom, já sobre as ligações de sulfeto, juntamente com as ligações peptídicas, as ligações de sulfeto elas são as únicas ligações covalentes que mantêm os aminoácidos ligados em um peptídeo ou proteína. Mas ao contrário das ligações peptídicas, as ligações de sulfeto elas se formam entre aminoácidos não adjacentes, né? Contribuindo com a forma como a proteína ou o peptídeo se dobra. Bom, os tióis, eles ao serem oxidados, eles formam disulfetos. São substâncias com ligação de enxofre. Se essa oxidação formar disulfetos, a redução retorna aos tióis, né? Nos peptídeos e proteínas, o aminoácido que representa o grupo tiol é a cisteína. Quando dois resíduos de cisteína não adjacentes são oxidados, eles formam um disulfeto denominado cisteína. E é bom também você mencionar que quando você vai ao cabeleireiro, você pode a quantidade, né, de ligações de sulfeto da queratina, ela influencia no seu cabelo. E a quantidade de proteína ela vai determinar se seu cabelo é liso, cacheado ou crespo. E hoje em dia já os cabeleireiros eles podem alterar essas ligações quimicamente, né? Primeiro ele vai utilizar um agente redutor para quebrar todas as ligações de sulfeto, transformando as cistinas em cisteínas, né? E em seguida ele vai manusear o cabelo do jeito que você desejar. Então, por fim, depois de ele aplicar esse reagente redutor, ele aplica um agente oxidante, que vai formar novas ligações de sulfeto na nova posição onde as cisteínas se encontram, deixando o cabelo liso, cacheado e por aí vai. Bom, já falando um pouco mais sobre os peptídeos, dois aminoácidos ligados formam um dipeptídeo, três, um tripeptídeo, quatro, um tetrapeptídeo, cinco, um pentapeptídeo e assim por diante, né?
Poucos aminoácidos unidos formam uma ligação que é chamada de oligopeptídeo. Muitos aminoácidos unidos elas formam uma ligação chamada polipeptídeo. A diferença entre um polipeptídeo e uma proteína é a massa molecular. Com a massa molecular abaixo de 10.000, a gente vai ter um polipeptídeo. Com uma massa molecular acima de 10.000, a gente vai ter uma proteína. Não existe meio que uma correlação entre o comprimento de um peptídeo e a sua atividade biológica. Os peptídeos de ocorrência natural, eles podem variar em comprimento de 2 a muitas centenas de resíduos de aminoácidos. Mas mesmo os peptídeos menores, eles podem apresentar importantes efeitos biológicos. Por exemplo, o dipeptídeo sintetizado comercialmente, o éster metil da L-espartil F-fenilanina, mais conhecido como espartame. Esse é um dos peptídeos muito famosos encontrados. E as ancifelinas. As encefalinas, elas são pentapeptídeos, né, também sintetizados pelo corpo para controlar a dor. Elas se ligam aos receptores do cérebro, diminuindo a sensibilidade à dor do corpo. De modo que, meio que semelhante à morfina e ao demerol. A bradicicina é um nonapeptídeo que inibe a inflamação dos tecidos. E a vasopressina, ela é um nanopeptídeo que controla a pressão sanguínea, né, regulando a contração da musculatura lisa e a reabsorção de água nos rins. E a ocitocina é um nonapeptídeo que induz a dor do parto e estimula a produção de leite em lactantes. Também tem outras como a bracidina, entre outras. Bom, dentre os peptídeos de ação hormonal, talvez o mais conhecido e um dos mais importantes seja a insulina. A insulina ela é secretada pelo pâncreas e regula o metabolismo da glicose, né? Sendo que a sua deficiência causa o diabetes e ele trata de um peptídeo constituído por duas cadeias peptídicas, a cadeia A e a cadeia B. Elas são unidas entre si por duas ligações de sulfeto. A cadeia A é mais curta, com 21 resíduos de aminoácido, enquanto a cadeia B ela tem 30 resíduos de aminoácido. A insulina ela também pode possuir uma ligação de sulfeto intracadeia, na cadeia A. Como a gente pode ver pelos exemplos, os peptídeos eles possuem uma enorme importância no organismo. E é muito interessante efetuar a síntese dele em laboratório, sendo muito útil em diversas aplicações. Mas, no entanto, surgem alguns problemas na produção dessa síntese. Como, por exemplo, a síntese do dipeptídeo glicina-alanina. Os aminoácidos possuem dois grupos funcionais, o grupo ácido carboxílico e o grupo amino. E ao tentar formar ligação amida entre esses dois grupos, a glicina e a alanina, eles obtêm uma mistura na sequência glicina-alanina e alanina-alanina. Bom, uma estratégia para contornar esse problema é a proteção do grupo amino da glicina e a ativação da carboxila desse mesmo aminoácido. Dessa maneira, a alanina ela vai reagir preferencialmente com a glicina, formando um dipeptídeo glicina-alanina. Depois que essa ativação é efetuada, o segundo aminoácido é adicionado. O grupo amino dele vai ser desprotegido e vai agir como nucleófilo, atacando o grupo carboxila, ativado numa reação de substituição acíclica nucleofílica, onde o grupo abandonador vai ser o diciclohexil-ureia. A repetição da proteção pela DCC, seguida justamente por essa adição de um novo aminoácido, ela vai aumentar a cadeia do peptídeo.
E após sintetizar o peptídeo desejado, o grupo protetor N-terminal ele vai ser removido com ácido trifluoroacético. Em tese, essa metodologia ela poderia ser utilizada na síntese de peptídeos de qualquer tamanho, mas ela trata de uma metodologia demorada e cansativa. Por causa do produto, ele precisa ser purificado a cada etapa para evitar que reações indesejadas aconteçam com os aminoácidos, né, que vão estar restantes ali nas etapas anteriores. A maior dificuldade dessa metodologia é o rendimento, que é de 80% para cada adição. Mas como as adições dessa reação elas são em sequência, o rendimento da segunda ela já cai para 64% e a terceira cai para 51%, chegando até 17% na oitava reação de adição. Ou seja, no nono peptídeo, o ritmo fica inviável, né, para a síntese maior de peptídeos. Vale a pena também citar sobre o Robert Bruce Merrifield, que foi o ganhador do Prêmio Nobel, e solucionou justamente esse problema propondo uma síntese automatizada de peptídeos. Nessa síntese, o aminoácido C-terminal protegido no grupo amino, ele é ligado covalentemente ao suporte sólido contido em uma coluna semelhante, né? Uma coluna de cromatografia. Em seguida, a proteção é removida, passando pela coluna do ácido triofluoracético, e o aminoácido que se deseja adicionar é ativado com a DCC e eluído na coluna, sendo atacado de novo pelo grupo amino de aminoácidos imobilizados, e em seguida disso eles passam novamente para o ácido triofluoroacético, e na coluna para remover a proteção N, o processo se repete de novo, até atingir o tamanho do peptídeo desejado. Para remover outro produto da coluna, basta passar ela para um ácido fluorídrico sob condições leves. E a grande vantagem desse método de Merrifield é a facilidade da remoção desses reagentes por uma simples lavagem da coluna, né? O que diminui a formação de subprodutos e aumenta o rendimento de cada etapa, já que o produto vai se encontrar imobilizado. E ele vai também reduzir o tempo da reação. Outra vantagem que é que o método pode ser automatizado. E vai ter, nesse caso, menos atenção do operador para realizar o procedimento. Bom, em suma, né, a gente viu que os peptídeos e proteínas elas são moléculas fundamentais para o funcionamento dos organismos. As estruturas, apesar de apresentarem 4 graus de complexabilidade, elas podem ser determinadas e estudadas, né? E conhecer a estrutura dos peptídeos e proteínas é o primeiro passo para a gente entender esse funcionamento. Nessa apresentação a gente viu como os aminoácidos eles se unem formando os peptídeos e as proteínas. A gente também viu que as proteínas elas possuem as conhecidas estruturas, né? A primária, a secundária, terciária e quaternária. A gente também viu como é feita a síntese de peptídeos e proteínas e como é identificada a estrutura primária. A gente também viu os tipos de estrutura secundária e os fatores que determinam a estrutura secundária. Também falamos um pouco sobre a estrutura terciária, sobre as forças que controlam ela e a maneira como a proteína se dobra. E por fim, nós vimos que algumas proteínas apresentam estrutura quaternária e como os segmentos proteicos interagem entre si.